bom dia, sejam bem-vindos à TVD. Nossa programação essa semana está sensacional, né? Vocês estão conosco desde segunda-feira e vamos dizer, né? Está muito boa a programação da TVD essa semana. Eu só tenho a agradecer a vocês que estão conosco aí participando. Hoje é um dia especial. Hoje nós estamos falando de varejo, esse setor que com certeza foi super impactado aí por todo esse cenário que nós estamos vivendo, mas foi impactado, de um lado, né, foi desafiado, mas, por outro, também está tendo muitas oportunidades de crescimento. Nós observamos isso, né? Num primeiro momento, tudo isso que aconteceu impactou muito o setor, mudou os hábitos de consumo, mas também trouxe aí uma avalanche, né, de pessoas que passaram a mudar os seus hábitos de consumo, passaram a consumir pela internet, e isso mudou bastante o varejo, e hoje nós estamos acompanhando aí números, né, crescentes de consumo online, e isso está sendo muito importante para o varejo, está desafiando o varejo. E é óbvio que, com essa quantidade de pessoas utilizando a internet, nós também temos desafios do ponto de vista de segurança, e temos que pensar nisso. São pessoas que estão utilizando a internet, talvez muitas pessoas estejam utilizando pela primeira vez e não estão tão aculturadas com esse ambiente. Então, nós temos que pensar na questão segurança também. Então, nós temos aqui conosco líderes de várias áreas do varejo que vão debater agora, ao longo da manhã, esses aspectos, os avanços do varejo, os desafios, as questões de segurança. Então, será com certeza, além da participação de vocês, uma grande oportunidade de compartilharmos essas experiências e esses desafios. Nós contamos nesse programa com o apoio da Hardware, que é uma empresa que vem já há algum tempo também trabalhando esses aspectos, trazendo soluções importantes para justamente propiciar essa navegação mais segura nesse contexto de varejo. E eu gostaria de chamar o nosso parceiro, que está conosco nesse desafio, que é o Alexandre Andrade, que é o Country Manager da Rádio, para também dar as boas-vindas a vocês e aos nossos convidados que estão conosco aqui nesse programa. Alexandre, eu gostaria que você desse as boas-vindas aos nossos convidados e também àqueles que nos assistem pela internet. Olá, Graça, obrigado pelo tempo de todos, obrigado pelo espaço. Eu sou o Alexandre da Hardware, né? Sou responsável pela Hardware no Brasil. A Hardware hoje falando um pouquinho da empresa, né? Às vezes as pessoas conhecem até mais nossos produtos do que a marca Hardware, né? A Hardware está no mercado há 22 anos. A Hardware é uma empresa israelense, nosso headquarter é em Tel Aviv. Presença no Brasil também há mais de 20 anos. Aqui no Brasil, e no resto do mundo, a gente lançou os primeiros produtos com foco em networking. A gente aqui no Brasil é muito conhecido pelas marcas Linkproof e Altium, que são soluções com foco totalmente em entrega da aplicação. E a Hardware foi se desenvolvendo durante esses últimos 20 anos com foco em segurança. Hoje, 80% dos nossos produtos já são de cybersecurity, já são voltados para o mercado de segurança. Passamos aí pelas soluções de Web Application Firewall, que é muito importante hoje, uma proteção da aplicação, né, um firewall de aplicação, temos toda a parte de anti-DDoS também, a proteção da infraestrutura do cliente, e por último agora, que vai muito ao encontro da nossa conversa hoje, toda a solução de anti-bot, né, hoje quase 25%, 50% do tráfego na internet já são originados de robô, e a gente vai falar muito sobre isso, como isso impacta no segmento de e-commerce no Brasil e no mundo. Contem com a experiência da Hardware e nossa para atender e tirar algumas dúvidas desse segmento. Obrigado, Graça. Bom evento para todos. Obrigada pela parceria, pelo apoio aí nesse tema e nessa grande discussão, num assunto tão relevante. Bem, pessoal, eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer, nós estamos com um time fantástico aqui reunido, eu gostaria de apresentar agora esse time para vocês, gostaria de dizer também que nós estamos com a bio desse time aí disponível para vocês conferirem também, aí na nossa página de transmissão, vocês têm acesso à bio de todos eles, e eu gostaria, de antemão, agradecer a presença desses líderes que estão aqui se dispondo a compartilhar suas experiências. E
Então, eu gostaria de apresentar para vocês o Gilberto Lima. O Gilberto Lima é Information Security Manager da Riachuelo, mais conhecido como Giba. Giba, obrigada aí pela presença no nosso programa. Seja super bem-vindo. Bom dia. Obrigado a vocês pela oportunidade aí de estar participando aqui desse fórum com esses profissionais de segurança, colegas do varejo aí, para manter o nosso e-commerce e, enfim, mais seguro. Muito bom, Giba, obrigada. João Oliveira é CPO do Get Ninja. João, obrigada mais uma vez aqui conosco. Obrigado, Graça. Obrigado, pessoal. Olá. Para mim, mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Obrigado e vamos aproveitar essa mesa bem bacana aqui para trocarmos ideias. Muito bom. O Mário Azulini, analista de Cybersecurity da Lojas Labs, diretamente do Sul, participando mais uma vez aqui conosco. Bom dia a todos, bom dia, Graça, bom dia aos participantes aqui. Espero contribuir nesse aspecto aqui, nesse assunto que é muito relevante para nós, né? Principalmente agora no varejo, falando sobre Black e Natal, né? Certeza. Bruno Silveira, Head de SI, Madeira também aqui conosco. Muito obrigada, Bruno. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. Acho que essa mesa aqui ela é super interessante para a gente trocar experiências e também aproveitar para conscientizar mais pessoas aí sobre o assunto de segurança. Com certeza. Representando aí o contingente feminino, muito importante, a presença da Clara Cardoso, IT Manager e Head de Inovação do Grupo Aldo, que esteve estreando ontem conosco, que hoje já está aqui de volta. Muito obrigada, Clara. Oi, pessoal. Bom dia. Mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Espero aprender muito com os colegas aqui do varejo e acho que o bate-papo vai ser bem construtivo. Com certeza, Clara, obrigada. E também conosco, Tiago Silva, Açaí Atacadista. Tiago, um veterano aqui com a gente na TVD. Obrigadíssimo, Tiago, por você estar conosco aqui novamente. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez, participar de uma mesa redonda com tantos profissionais do mercado para discutir ideias maravilhosas. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigada, Tiago. Bem, pessoal, como eu falei para vocês, nós estamos ainda, né, vivendo um cenário bastante desafiador e, com certeza, o setor de varejo foi um dos segmentos mais afetados por todo esse cenário. Eu trago para vocês aqui alguns dados que eu acho importantes para embasar todo esse cenário, né? Com lojas fechadas, né, e colaboradores dispensados, o varejo viveu momentos de tensão no início da quarentena. Por outro lado, o comércio eletrônico conseguiu manter o consumo de pé e está sendo considerado grande destaque em 2020. Então, eu trago dois levantamentos aqui importantes. Um internacional. Uma processadora holandesa de pagamentos, a Adyen, aponta que o volume de vendas do varejo físico caiu mais de 80% de janeiro até agosto, sendo que, no mesmo período, o e-commerce avançou 60%. Então, o físico caindo 80% globalmente e o e-commerce avançando 60%, com destaque para novos consumidores que não tinham o hábito de comprar online, isso globalmente. E aqui no Brasil, a 42ª edição do relatório Web Shoppers, que é um relatório bem conceituado, e é uma pesquisa elaborada pelo EBIT, que também é bem conceituado, destaca que o comércio eletrônico no país cresceu 47% no primeiro semestre. É a maior alta em 20 anos, a maior alta. Então, Giba, Gilberto Lima, Riachuelo, varejo físico e online. Como foi isso, Giba? Conta um pouco para a gente como é que a Riachuelo enfrentou esse desafio. Vou começar por você. Quando a gente pensa que nós temos um negócio muito focado em estratégia Omni, né? Omnichannel, que é você ter a junção do offline com o online e tentar equalizar esse crescimento, eu posso dizer que para a gente nós somos obrigados a acelerar o crescimento digital na plataforma de e-commerce, né?
Quando a gente fala o pré-pandemia, né? Porque eu falo pré-pandemia, porque foi algo que a gente acabou fazendo uma retrospectiva, ele existiu para a gente em segurança, né? A gente conseguiu prever. Galera, o negócio lá na Europa tá pegando, a gente vai ter que fazer uma estratégia muito forte de segurança aqui. Então você pensa assim, você é uma empresa que você tinha um modelo que é aquele cara crachá, né? Ainda numa mudança digital, né? Para alinhar a estratégia Omni. E aí você está vendo que você vai ter que mudar os seus recursos tecnológicos rápidos para poder fazer se tornar resiliente ao que estava por vir, né? Pensa que a gente fez o seguinte, a nossa alta administração estava muito próxima da gente nessa estratégia, e a gente começou a olhar aqueles possíveis gaps como relacionado à segurança. Por exemplo, qual que é o canal? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esse monte de gente que eu tenho aqui dentro e mandar para a casa deles. Eu tenho estrutura para isso, eu tenho uma proteção, eu tenho um fator de autenticação seguro, eu tenho uma VPN que segura esse rojão. Eu tive que fazer uma expansão de tudo isso muito rápido, né? Aí, enfim, se tiverem parceiros tecnológicos aqui de segurança que nos ajudaram, agradeço a vocês, foram super parceiros que ativa a licença, sobe o serviço e, gente, vê depois o que vai fazer. O mercado inteiro começou essa correria e deu certo, né? Esse foi o pré. E nisso, virada de noite, a galera tentando entender como ia ficar aquela jornada de trabalho, que é algo que está sendo definido ainda agora, por final, né? E no final, esse foi o pré. Na pandemia, a virada de chave, aquela dor, a gente... Galera, conseguimos. Era um negócio que tinha planejamento aí para você fazer em 1 ano, a gente fez em 3 meses, 1 mês. Fizemos tudo isso. E aí, assim, depois a gente começou a tentar normalizar dentro de casa e olhar o perímetro, né, de segurança. Depois do perímetro, ver o que o usuário está fazendo. E aí começou a surgir tendências. Por exemplo, live. Uma live ofertando um produto determinado numa plataforma de e-commerce, você tem que começar a se preocupar com a sua plataforma lá de proteção, o Web Application Firewall, que nem os colegas da rádio falaram, que é o WAF. Será que o WAF ali ele está segurando o rojão e o que é o possível ataque? Você vai olhar, a segurança começou a ser mais observada pelas camadas de gestão de negócio. A nossa diretoria começou a perguntar questões relacionadas à plataforma de segurança. Aquela plataforma, aquela ferramenta, ela tá assim, vai ter o show da Marília Mendonça, galera. Travou o YouTube o negócio, a gente vai aguentar o canhão, se ela mostrar um broche lá, uma pulseira, que vai começar a dar hit na página, a minha tecnologia de segurança está preparada para identificar o que é um ataque naquele momento, o que não é, e não bloquear o fluxo, né, de dados quente. Então, esse foi o pós. E aí, depois do pós, a normalidade começou a se falar em teletrabalho, viu-se que as entregas melhoraram, né? Eu estou trazendo cenários positivos, eu não estou trazendo aquela virada de noite, de madrugada que a gente teve, não, tá, galera? Eu sei que todos vocês aqui viraram. E a gente conseguiu se adaptar. Tanto que hoje eu estou aqui numa unidade nossa aqui do financeiro, né? Da estratégia financeira, que é um nosso work de trabalho, porque praticamente a Riachuelo, a nossa área de tecnologia, ela está toda em home office, e deu certo. Foi difícil, galera, mas a gente teve que se adaptar num tempo muito rápido. E no meio daquela loucura do varejo, né, correria, o que eu posso falar nesse split inicial, aí eu me estendi um pouco, eu acho que eu tentei resumir o pré, o durante e o pós. É isso. Beleza. João, eu queria que você também falasse, e principalmente dissesse para a gente se esses números que as pesquisas, né, apontam, se você sentiu isso, se isso se refletiu no seu negócio, se isso impactou o seu negócio e se isso representou, se isso refletiu e exigiu uma mudança realmente de ação, ou se as pesquisas, às vezes, são só números, né, e não refletem realmente no dia a dia. Não, Graça, eu acho que refletiu bastante no nosso negócio e pegando assim, o gancho do que o Giba falou,
a mudança do comportamento e a forma como as pessoas começaram a usar tudo que é online, tudo que é disponível, ela foi muito acelerada. Então, a gente aqui na parte de varejo, na parte dos aplicativos e na parte das empresas, dentro desse cenário, precisa se adaptar cada vez mais rápido, né? Então, olhando ali para o início da pandemia, foi tipo um achatamento rápido que aconteceu em termos de pequenos dias, numa semana, que você teve que acelerar para você fazer um método de até sobrevivência, que a gente teve que pensar, para conseguir fazer com que aquilo tivesse uma longevidade, uma escala e tivesse um mínimo de planejamento. Tudo aquilo que se fez lá no início do ano nas empresas, planejamento, OKR, roadmap, você joga tudo no chão, dilui aquilo, implode, rasga tudo e começa a pensar em como é que você vive um dia de cada vez. E aí, no nosso cenário, especificamente no início, teve um achatamento forte, então a gente teve que repensar um pouco a plataforma. Nós somos um aplicativo, uma plataforma totalmente online, mas que entregava pouco tipo de serviço remoto naquele momento ali para a quantidade que acontecia. Então, a maioria dos serviços que tinham ali, eles precisavam da ida presencial do serviço, e a gente começou a ofertar vários tipos de coisa online para conseguir adaptar com essa necessidade. Então, quem imaginava antes da pandemia, por exemplo, você ter aula de dança online, aula de música online, esse tipo de coisa toda apareceu durante esse cenário, né, que a pandemia nos impôs e que fez uma aceleração rápida aí para acontecer, e nós tivemos um aumento que no início foi um pouco gradual e depois ele teve um boom, onde tudo vem acontecendo como vem dito, assim, cada vez menos físico e mais online. Então, as pessoas elas começaram a entender isso um pouco mais, a verificar isso um pouco mais, e, obviamente, você fica mais visado. Então, quando você fica mais visado pela internet, pelos concorrentes e pela toda a estrutura, você tem que se atentar para a segurança para conseguir manter a escalabilidade, manter o site e o aplicativo no ar constantemente. Você tem que estar inovando todo dia. Então, cada dia a gente tem lançado várias features novas, vários itens novos constantemente para manter o engajamento dessa base de usuários, dessa base de profissionais constante dentro do cenário. Então, sim, respondendo a sua pergunta, com certeza impactou, mudou, e a gente vê uma quantidade de acesso e forma de acesso. E o mais interessante, além do aumento, a forma de acesso, eu acho que todos aqui devem ter percebido, mudou bastante, né? Eu acho que a forma como o usuário entra pela web, como que ele vai, se ele fecha o negócio, o abandono do carrinho ou não, tudo isso mudou muito nesse momento que a gente tem vivido. Mário, para a gente ir avançando, é claro que você pode, né, comentar como é que foi o impacto, mas para a gente já começar a avançar um pouco, né, nos outros aspectos, eu vou trazer mais um cenário, né? Muitos especialistas acreditam que a Black Friday especial deve trazer uma força extra, né, para o e-commerce para alavancar mais as vendas. E aí tem, de novo, o próprio EBIT, aí uma previsão de crescimento de 27% comparado com 2019. Então, de novo, eu trago esses números, né, para reforçar que nós estamos vivendo, né, se por um lado foi um impacto grande para o varejo, por outros números são muito assim significativos, né, Mário? Né, da mesma forma que tem um crescimento de 47%, tem de novo uma expectativa de 27% de crescimento em relação ao ano passado. Então, assim, são números que a gente fica assim, uau, né? Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um impacto grande, mas estamos vivendo números muito grandes, nunca antes vistos no varejo. Como é que vocês, né, você tem uma rede de lojas, como é que vocês estão pensando, se preparando e vendo um cenário como esse, depois de ter vivido um impacto tão grande de uma pandemia? Como é que está sendo isso para vocês, depois que eu vi os demais? Graça, os números, eles são lindos, né? A gente vê pesquisas assim, a gente vê esse aumento, os olhos da diretoria brilham, né? Brilham. E os nossos também, entendeu? Só que, além disso, vem o senso de responsabilidade, a gente vê isso aí, é um grande desafio. O Giba, o João comentaram, né, desse desafio pré e durante a pandemia, e é exatamente esse mesmo cenário que a gente vê na Black.
que a gente vai ter, porque são mecanismos diferentes. Então, por exemplo, esse exemplo que o Giba deu, da nova forma que a pandemia nos deu, entendeu, de vender, seja por meio de uma live, alguma coisa do tipo. Então, querendo ou não, são um mecanismo que a gente tem que usar e favorecer o nosso negócio. Então, acredito que realmente essa parte de live, a nossa empresa também está trabalhando muito nisso daí, nessa parte de lives agora. Eles viram que é um caminho melhor para chegar no nosso cliente. E uma diferença também para as outras empresas de varejo aqui dos nossos colegas aqui é que a nossa empresa ainda é uma empresa presencial, muito presencial. O contato com o cliente é muito grande. Então, a forma que a empresa usou e mecanismo, né, ferramentas que a empresa usou para vender, entendeu, o engajamento e o nosso trabalho, principalmente, né, o que a gente tem que fazer para segurar, entendeu, essa informação. E agora a gente vem, além disso, com uma lei, né, que entrou em vigor agora, LGPD, que é um baita de um desafio, porque simplesmente o gerente da loja, ele quer bater a meta dele, é vender. Agora, como ele vai vender, entendeu? Ele não quer saber. Ele pouco importa com a segurança. Ele pouco importa que vai imprimir algo ali e vai jogar depois no lixo o dado de algum cliente, entendeu? Então, a gente está trabalhando exatamente nesse formato, na conscientização de como essa venda vai acontecer, né? Eu queria ouvir um pouco o Bruno também, Bruno, sobre esse cenário, né? Nós estamos com, como o próprio Mário falou, são números que brilham aos olhos, né? Mas, ao mesmo tempo, tem um desafio muito grande e, para quem está olhando para a questão da segurança, a Black Friday preocupa, né? Então, brilha aos olhos de quem está na direção, esperando aí, né, bons negócios, mas, do ponto de vista de segurança, causa preocupação. Eu queria que você fizesse essa ponte, né, entre o que foi, como o Giba falou, teve o pré, teve o durante, teve o pós, e agora tem o pré-Black Friday de novo, né? Então, vocês vivem essas emoções. Daqui a pouco a Clara vai falar, porque também a Clara falou, varejo é isso, né? São tantas emoções, né? Então, Bruno, como é que é isso para você aí, esse varejo, esse mundo de emoções? Então, né, realmente esse conceito de Black Friday, acho que considerando toda essa questão de pandemia, ela tende a ser histórica para algumas empresas, né? Tem empresas que cresceram aí dentro do percentual médio que você comentou no início aí do nosso bate-papo, mas teve empresas que cresceram muito além disso. Então, essa questão do volume, né, de todo o processo da pandemia, ela é muito arriscada em alguns pontos, do ponto de vista de segurança, né? A gente realmente precisa ter bastante cuidado na estratégia, né? A Black Friday, ela se resume a uma boa preparação, né? Então, no nosso negócio, que ele já tem esse conceito aí 100% online, vamos falar assim, a gente nasceu 100% online, essa presença é muito forte dentro dos nossos times, né? Esse processo de preparação, ele começa muito antes da Black Friday, e nesse ano ele concorreu com as questões da pandemia, do home office, de tudo que a gente preparou nesse ano maluco de 2020, né? Esse é um desafio muito grande, né? Realmente os olhos da diretoria mudou completamente em relação ao que a gente preparou para o ano passado, e sem dúvida a gente teve que colocar dentro do planejamento novos conceitos em relação à segurança, né? Essa questão que a gente comentou aqui um pouco, né, sobre as nossas famílias, sobre as novas pessoas aí que estão entrando no meio digital, é um ponto que a gente não tinha, né, no ano passado, vamos falar assim, ou nos anos anteriores, ou numa percentual muito menor. Esse é um vetor extremamente importante, né? A gente vem vendo aí que ataques antigos voltaram a funcionar muito bem por conta desse público que não está ainda 100% conscientizado, vamos falar assim. Então, dentro do planejamento da Black Friday, a gente realmente, além dos controles, né, das defesas que normalmente a gente tem aí, os controles de bots, as questões aí de firewalls, tudo que a gente normalmente já faz em preparação, nós tivemos que mudar um pouquinho a abordagem e também considerar outros fatores, né, que a pandemia nos trouxe, né, os velhos ataques, já não é mais privilégio somente de bancos aí, páginas falsas, esse tipo de coisa que a gente via muito no passado, né.
o monitoramento aí do ambiente externo e a dinâmica como vem ocorrendo as coisas nesse momento de pandemia, a gente teve que realmente considerar nesse planejamento de Black Friday. E um outro fator importante também, que vem nos ajudando aí nesse conceito, questões antigas aí, né, arquitetura em microserviços, questões técnicas aí, computação em cloud, isso tudo vem nos ajudando também nessa preparação aí no momento de escalar para uma Black Friday, né. Esse é um ponto também bem importante. Muitas empresas aí nesse momento de pandemia viraram seus negócios, quadruplicaram muitas vezes aí seu tráfego e tudo mais, e como a gente dá importância para esses pequenos valores, né, estar bem organizado nesse momento, ter uma boa infraestrutura, fez toda a diferença também para poder escalar de forma consistente e sustentável, e, óbvio, né, colocando a segurança que a gente precisa para manter o negócio funcionando. Certeza. Eu gostaria de trazer o Alexandre nesse momento, Alexandre, porque eu acho que já temos aí algumas colocações interessantes, e o que o Bruno colocou é algo que, assim, desde que a gente começou a fazer nossas lives também, e a gente tem ouvido muito isso, né? E justamente por termos aí um novo contingente de pessoas nesse mundo digital, antigos, né, ataques, né, e modalidades voltaram à tona, né, porque, como eu falei, né, você tem realmente pessoas que não tinham o hábito de consumir pela internet e passaram a consumir, né, e isso realmente é um manancial, né, de oportunidades para os criminosos virtuais, né, então os golpes proliferaram. E, com certeza, no momento em que vem uma Black Friday, com certeza mais pessoas ainda vão entrar, vão consumir, e mais golpes ainda tendem a acontecer. Então, como é que você, que está, né, aí no dia a dia, conversando, enfim, com vários clientes, o que você está percebendo de preocupação também desse setor e desses clientes em relação a esses golpes? É isso aí. Eu ouvindo atentamente os nossos colegas, e anotei alguns pontos aqui que vai bem ao encontro do que eu percebo no mercado como um todo, né? Quando o Giba falou na questão do AF, né? A gente tinha aí muito foco em firewall, e de repente, de 2 anos para cá, a necessidade de um firewall de aplicação cresceu muito, né? Isso mostra que as grandes empresas hoje colocam o AF como um dos grandes tops em cibersegurança. Tanto em nuvem como on-premise, mas é uma preocupação muito grande que o mercado trouxe um firewall de aplicação específico, né? Ele comentou também sobre um anúncio de alguma coisa da Riachuelo que pode aumentar muito o acesso em determinado tempo, espaço de tempo. Isso pode ser confundido com ataque DDoS. Cada vez mais as nossas empresas têm que ter inteligência artificial para identificar o que é um ataque de DDoS, ou que é realmente um aumento de tráfego exponencial devido a uma propaganda feita numa live, como ele comentou agora. Isso daqui é uma das coisas muito importantes que o mercado está precisando, porque você tem que separar o que é um ataque do que é um tráfego legítimo. Não dá mais para trabalhar com os conceitos de rate limit, você tem que trabalhar com inteligência artificial para conhecer o tráfego do cliente e permitir que os usuários acessem o seu e-commerce, mesmo que esse acesso seja em curto espaço de tempo e 3, 4 vezes acima do que o e-commerce estava acostumado a receber de acesso. Isso acho que é uma das coisas que o Giba trouxe, que eu percebo e acontece muito nos e-commerces de hoje. Vi que o João falou muito sobre aplicativo, né? A gente percebeu aqui só de ano a ano um aumento mais de 20% de bad bots somente focado em APIs e aplicativos, né? Hoje os bad bots não são mais o foco de só o e-commerce em si, a página, mas eles também estão muito presentes nas APIs, nos aplicativos. Isso deve ir muito à necessidade do que a GetNinja precisa, porque tem muita baseada totalmente em aplicativo, e essa quantidade de bad bots focados já em aplicativos está sendo um ponto importante, né? Do Mário falou das lives também, quer dizer, você ter a disponibilidade toda a tua infraestrutura, né? Isso é uma coisa importante, porque o perímetro acabou, né? Você tem agora
vendas online, vendas feitas de forma remota, pelo WhatsApp, você consegue ter aquele Open Bank entrando nesse mercado, isso acabou com o perímetro, qualquer gadget na ponta de um usuário é uma ferramenta de venda, é uma ferramenta de um vídeo, e isso está aumentando muito o consumo na internet, esse consumo precisa estar disponível, estar balanceado, essa é uma das coisas que o Mário comentou que é importante aqui, que eu também anotei, e o Bruno entrou no assunto dos bots, né, acho que a Madeira, como todos os e-commerce, estão sofrendo muito pelos bad bots, hoje já 24% do tráfego mundial é de bad bots. Então, você imagina que 1 a cada 4 acessos num site é originado de um bad bot. No mundo e-commerce, 28% do tráfego que bate no mundo e-commerce hoje é originado de um bad bot, que pode ser um bot simples, de geração 1, até um bot de geração 4, que simula o comportamento humano, né? Isso acaba gerando muito transtornos para o e-commerce, né? Mesmo que, no caso dele, está indo para um microserviço, trabalhando com internet, com containers, com dockers, essa invasão de tráfego nocivo gera uma falsa necessidade de investimento nos e-commerces. Você pensar que você poderia ter um investimento 28% menor, porque você está pensando no investimento sem perceber que desse investimento, 28%, está sendo consumido por bad bots, isso demanda custos elevados, né, que os e-commerces estão apresentando. Acho que a nossa conversa eu posso colaborar um pouco mais em cada um desses assuntos. Estou atentamente aqui ouvindo muito o que vocês estão falando, mas é isso mesmo que o mercado está oferecendo hoje de desafios. Não sei se eu fui claro aqui. Perfeito, Alexandre, muito bom. Eu vou começar a interagir também com vocês da plateia, que estão enviando muitos comentários e perguntas. Já estão chegando perguntas direcionadas e eu vou trazer, porque eu acho que elas estão sendo pertinentes aqui ao que já está sendo colocado. E uma delas tem a ver aqui com o que a gente está discutindo. Clara, chegou uma pergunta aqui que eu acho que, pelo que a gente conversou aqui no nosso Esquenta, tem a ver aqui com você. O João Pedro Ferreira traz a seguinte colocação. Hoje, eu vejo um grande desafio no setor varejista. Segurança, ela precisa estar cada vez mais próxima do board da empresa. E eu percebo que isso faz toda a diferença numa estratégia de inovação e proteção. O quanto você acha que hoje, no setor varejista, esse aspecto ainda é um grande desafio? Então, eu queria que você também comentasse, dentro da sua visão, Clara, nós estamos aqui, obviamente, falando, né, de aspectos de pandemia, estamos falando de aspectos de segurança, mas veio uma pergunta que eu acho importante, né? Nós estamos vendo que a segurança está sendo muito protagonista nesse momento, né? E aqui já foi falado por alguns dos nossos líderes, né? O quanto que o board passou a ter um pouco mais de atenção, até no sentido de cobrar um pouco, o Giba falou isso, né? Será que isso aqui está seguro? Estamos colocando essa live aí, mas será que isso vai funcionar? Será que tem, né? Será que isso não vai cair, não vai comprometer o negócio? Então, passa a ter um certo, né, cuidado. Por quê? Porque realmente as coisas têm que funcionar nessa hora em que está dependendo muito da segurança. Então, a pergunta, eu acho que ela cabe muito no momento em que a gente está vivendo, onde as coisas realmente estão dependendo muito da segurança. Então, a segurança está sendo muito cobrada, muito protagonista. Então, tem uma importância, uma relevância. Eu queria que você comentasse isso, até pela que você nos comentou antes, né, da sua entrada aí para o setor de varejo. Sim, Graça, eu acho que a transformação, a gente fala muito em transformação digital e em omnichannel, né? Nós, do Grupo Aldo, temos praticamente lojas físicas, e aí quando você fala em transformação digital, fala-se muito em plataformas, mas um pouco menos de vulnerabilidades e de segurança. Então, assim, eu acho que a questão da segurança para o varejo, ele deixou de ser uma vantagem competitiva e agora já é uma questão de sobrevivência de negócio, né? Não é mais aquele ponto que a gente pensava em um segundo lugar, mas agora ela é pautar, a prioridade da alta gestão tem que ser segurança, tem que ser
cuidar dos dados e cuidar desses acessos. No Grupo Aldo, a gente teve um impacto muito grande, porque a gente estava começando a falar de Omnichannel, já começando com serviços financeiros e e-commerce. Quando veio a pandemia, a gente teve que acelerar isso. E a gente tem um ponto muito importante, que nossos clientes, a maioria são motoristas. E os motoristas, eles motoristas de caminhão, de soja, indústria e etc. E eles são um público entrante no mundo digital, né? Eles não sei se foi o João ou outro colega que falou, mas eles são entrantes, a gente estava no processo de educá-los, né, de mostrar o que é o mundo digital. E, de repente, veio a pandemia e esse mundo digital virou um mundo real para eles e eles estão aprendendo tudo isso. Então, para a gente que se preocupava muito em proteção de perímetro, né, por exemplo, um posto do Grupo Aldo, a gente faz um conceito de shopping, né, restaurante, estacionamento, posto. Então, num dia normal, tem 600 caminhões dentro de um espaço desse, né? A nossa preocupação com o perímetro era gigantesca, porque um dos serviços que a gente promove é o Wi-Fi para a conexão desses motoristas, porque geralmente esse posto fica na rodovia, muito longe das cidades. Então, eles aproveitam a nossa infraestrutura para fazer todos os tipos de serviços bancários, tudo dentro da nossa infraestrutura. E aí, com o e-commerce e serviços financeiros, o perímetro deixou de ser os 16 postos, e agora o perímetro é o mundo, né? E eles estão usando isso pela primeira vez, sabe? A gente estava começando a fazer um onboard de uma pessoa que não era digital, a grande maioria, para um mundo totalmente digital, muito vulnerável, né? E aí a gente teve muito aí para aprender, e aí o susto que eu comentei no começo foi muito com base nisso, né? A gente tem entrantes digitais, pessoal que está realmente começando, e a gente, por exemplo, a gente emite mais de 35 mil notas por dia. Eu sei que os colegas aí, varejo, devem ter muito mais que isso, né? Mas era uma coisa muito mais física, né? E a gente começou aí com serviços digitais e com pessoas que realmente não tinham esse dia a dia. Foi um grande desafio e assim, a alta gestão, ela realmente tem que priorizar essa pauta, porque não é mais uma questão de TI, né? Às vezes as pessoas acham que é TI, mas sim, é uma vulnerabilidade do negócio e tem que ser priorizada, sim, para o varejo, principalmente. Excelente, acho muito bom. Depois eu volto para as perguntas de vocês. Eu quero trazer agora uma pesquisa. Tiago, eu gostaria de voltar a um tema aqui que o Alexandre tocou. Nós estamos também, eu quero chamar a atenção da nossa plateia, nós estamos disponibilizando para download uma pesquisa, na verdade, um relatório muito interessante da rádio, sobre bots. É um relatório bem interessante, está disponível na nossa página para download, e inclusive também dos que estão participando aqui. E um dos aspectos dessa pesquisa, ela mostra, né, que o comércio eletrônico, ele, obviamente, é muito visado por robôs mal intencionados, né? E para entender todo esse cenário e os aspectos, né, mais interessantes, essa pesquisa avalia esse tráfego. E muitas vezes esse tráfego ele tá invisível, né? Eu queria que você, Tiago, que eu sei que você acompanha bastante todos esses aspectos de segurança, comentasse um pouco as preocupações que você hoje vê em relação ao comércio eletrônico, os aspectos de segurança diante de uma Black Friday, o quanto você acha hoje que preocupa esses novos entrantes, né, no comércio eletrônico, os aspectos de segurança que você acha que são realmente relevantes nesse cenário hoje de tamanha importância para o e-commerce. Ah, claro. Graça, eu entendo que a questão dos movimentos que a gente tem hoje, não só no Brasil como fora, né? A gente tem muitos movimentos voltados para sistemas de bot, né? Então, os sistemas de bot, eles ficam realizando...
Tá melhor agora? Melhorou. Melhorou? Eu entendo que essa questão dos bots que a gente acabou sofrendo, né? Eu acredito que todos os varejistas acabam passando por isso, não só fazendo crawling dentro do site, mas também tentando mapear funções que o site utiliza para compras. Então, quando a gente trata de e-commerce, né? Como que a função de compra dentro do site, como o front-end trata essa informação e passa para o back-end, né? Uma das coisas que a gente tem avaliando também nos últimos tempos é a criação de contas falsas em redes sociais, né? Então, muitas vezes a gente vê um crescimento de contas falsas utilizando o nome das marcas para tentar passar algum tipo de vantagem, né? Então, se passando pela empresa para adquirir dados pessoais, e aí voltando ao ponto que foi citado anteriormente, LGPD, isso é um problema. Por mais que a empresa, de fato, não seja a dona daquele site ou daquela rede social, enfim, daquela conta, a empresa ela acaba sofrendo com isso, né? Até para realização de takedowns de contas falsas, o alerta delas, a descoberta delas, né? Isso acaba gerando muito problema para as empresas, né? Então, assim, a gente tem desde a análise para tanto os sistemas de e-commerce hoje que a gente tem estabelecido nas empresas para venda de produtos ou até mesmo serviços que podem ser utilizados por atacantes. Então, comprometendo a infraestrutura do varejista, isso é um problema para a empresa, assim como também comprometendo os dados pessoais que os consumidores, eles acabam entendendo, né? Então, uma vez que você acessa, por exemplo, o Instagram, encontra uma conta falsa de uma empresa que você gosta, e aquela conta falsa, ela está sugerindo cupons, está sugerindo vantagens que não existem, não reflete a realidade, então a empresa acaba sofrendo dois problemas, né? Um possível problema envolvendo os dados do usuário, se o usuário acabou passando algum dado pessoal para a pessoa, seja um CPF, um cartão de crédito, que seja, ou até mesmo a questão da aquisição dos dados. Ela está utilizando o nome da marca. Isso é um problema da empresa. Para realizar o takedown e a descoberta disso, acaba gerando certos problemas, né? Então, isso acaba gerando muito trabalho para as empresas detectarem, conseguirem acionar as redes sociais, fazer a derrubada delas. Eu entendo que hoje um dos problemas que a gente tem grande é não só olhando para a nossa infraestrutura, né? Então, a tentativa de invasão, tentativa de aquisição de informações internas, como também a exploração de contas pessoais. Então, criação de contas falsas, compartilhamento de informações não verídicas da empresa, Black Friday, isso a gente tem um boom, né? As empresas que eu já prestei serviço hoje, elas já tiveram um boom envolvendo redes sociais, né? Inclusive essa questão, porque dentro da Black Friday, como o contexto é promoção, é sempre ganhar um desconto, o consumidor em geral ele entende que quanto maior o desconto, maior a vantagem dele. Só que muitas vezes o desconto não existe, né? Então os benefícios que aquela conta se passaram por empresa, ela não existe. Então é um problema para a empresa e para o consumidor, né? Graças, seu áudio. Eu fechei meu áudio para facilitar o entendimento aqui, que estava um pouquinho difícil de ouvir o Tiago. Eu vou começar a fazer... Posso colaborar um pouquinho só que o Tiago falou 2 minutinhos? Com certeza, com certeza. Eu vou selecionar algumas perguntas aqui também da plateia. É bem importante que ele falou de contas falsas, né? Hoje... Sim. Você tem uma ideia, o bad bot, né? Porque o bot do bem, ele é muito bem-vindo, mas o bad bot de hoje, ele está tão evoluído que ele pode ficar fazendo uma pesquisa na internet com os dados da empresa, no caso do Tiago, por exemplo, açaí, né? Então, ele pode procurar a palavra açaí na empresa, na internet. Então, ele achando um usuário que está tentando procurar alguma coisa no açaí, ele pode simplesmente mandar uma página falsa do açaí para esse usuário, para ele poder fazer uma aquisição de compra achando que está no site verdadeiro e está fazendo uma aquisição no site falso. Então, esses bad bots ficam pesquisando na internet palavras-chave, e aí, se eu estou querendo comprar alguma coisa no açaí, de repente eu recebo um pop-up do açaí com uma promoção, eu acho que eu estou... tá ao encontro do que eu estava fazendo, né? E isso daí gera uma conta falsa. Então, ele está com a super razão. É uma das coisas que a solução da Hardware se preocupa muito, é essa raspagem de dados que tem na internet, procurando assuntos, e esses assuntos levam a uma aquisição de produtos fakes, né? Sites fakes que a gente fala. Era mais esse ponto que eu queria não perder esse raciocínio do Thiago e interromper você. Desculpa.
Não, imagina, eu gostaria até de reforçar, Alexandre, um dado que eu anotei também, a jornalista adora dados de pesquisa, chamar a atenção do nosso público também para esse relatório, né, que aponta um crescimento de 10% ao ano no tráfego geral de bots, né, e o tráfego de bots ruins avançou ainda mais, 26%, e os bots sofisticados, que podem imitar o comportamento humano e enganar as medidas de segurança convencionais, respondem hoje por 45% do tráfego de bots ruins. Então, assim, são dados bem interessantes que estão disponíveis aí para vocês, e aqueles que estão aqui na nossa página, né, no nosso chat, perguntando sobre esse download, então, ele está disponível aí para vocês na nossa página de transmissão. Eu tenho aqui uma pergunta para o Giba, da Elaine Guimarães. Giba, ela está perguntando o seguinte, você atua também, pelo que ela entendeu aqui, acho que é isso mesmo, também com a área financeira da Riachuelo, né? Então, ela diz o seguinte, o setor financeiro, ele carrega uma bandeira forte de conscientizar a população sobre os riscos cibernéticos. Na sua opinião, o varejo também não teria esse papel de conscientizar mais esse novo cliente que entrou para o online, desses riscos que vocês estão comentando? Qual seria, na sua opinião, uma forma de conscientizar mais esse novo entrante do e-commerce sobre esses riscos que a gente está tratando aqui nesse painel? A resposta primeira é sim, com relação à conscientização, ela ser alinhada a um nível similar ou até equalizado com o financeiro, né, do varejo, porque quando a gente estava falando daquela estratégia de Omni, você também vai ter um multiplataforma, você pensa que no futuro a ideia é que exista um app, que ele seja um app poderoso, que ele possa até te ajudar em questões de estar interligado com contas de pagamento, né, aí se tornou um mini banco com um leque de produtos lá, um marketplace da vida, né. Quando você fala disso, você tem que ter as regras aplicadas relacionadas ao que o Thiago falou, com a preocupação de LGPD, né, você tem que ter os disclaimers, os agreements para quem for se plugar na sua plataforma, da mesma forma que uma instituição financeira coloca para o varejo, a regulamentação vai passar a ser válida também, né. Então, assim, quando você pensa que esse momento que a gente passou de ter que fazer essa migração rápida do offline, né, a loja física, pro e-commerce, pro online, você facilitou a conscientização para os colaboradores, mas ao mesmo tempo a estratégia de bot está muito alta dos caras que estão lá do outro lado conversando que nem a gente aqui, que é o quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo assim dos meus pais. O meu pai é um senhor de 78 anos, minha mãe também. Um enxerga um pouco, o outro enxerga mais ou menos, e eles falaram, filhão, eu vou ajudar na sua PLR, eu vou comprar um chinelo para você lá na loja, lá. Vamos lá. Eu falei, calma, pai, pelo amor de Deus, estou numa reunião, já te ligo. Daqui a pouco ele me liga, filho, eu não consigo adicionar no carrinho aqui, ó, teve um número que eu recebi de um e-mail, que é um cupom. Olha, eu estou tentando colocar esse número. Eu falei, para tudo, pai, deixa que eu vou em casa e ver com você. Então, olha a preocupação, eu tinha um tipo de usuário eu tinha um tipo de consumidor, né, que ele ia na loja física, que é o que você falou, né? Isso mudou. Até porque a questão da pandemia obrigou a gente a migrar aquele produto, aquele catálogo, trabalhar naquele catálogo. Então, a conscientização, ela também vai ter que partir num nível que é de instituição financeira que já segue a mesma linha, para o consumidor de uma plataforma aí que é de um marketplace, enfim, e-commerce, do varejo, tá? Então, sim, e a gente está pensando bastante nisso, trabalhando bastante nas nossas plataformas digitais para seguir o que os órgãos reguladores pedem para alertar e conscientizar os clientes. Vai também de encontro com o que a Clara falou. Mistura um pouco do Thiago e da Clara, aí eu acho que Perfeito. Eu quero propor agora, nessa altura do nosso debate, a deixar vocês um pouco mais à vontade. A Leia vai controlando os pedidos, né, de palavra de vocês. Isso, já até temos pedidos. Eu vou ficar também observando mais o nosso chat,
porque estão chegando várias perguntas e é bom, né, a gente fazer essa interação com a plateia, que está aqui interativa, mandando perguntas também, e é importante que vocês também interajam com vocês. Neia, nós temos pedidos de palavra aqui? Temos. A Clara e o Tiago, eles querem ainda complementar sobre esses aspectos. Clara, por favor, depois o Tiago. Tá bom, então vamos lá. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui no nosso chat de perguntas e comentários. Muito na linha aí do que o Giba falou, nossos motoristas, a faixa de idade deles é de 55 a 68. Então, são pessoas que realmente nunca participaram desse mundo digital. E a gente tem um programa chamado Amigo do Aldo, de pontuação, em que a nossa relação é com base no acolhimento desses motoristas e na confiança. A gente teve problemas na primeira semana de programa com Bad Bots, com relação a esse programa Amigo do Aldo. Simplesmente eles começaram a receber vouchers nos celulares, e assim, confiando, né, nessa relação que a gente tinha, eles realmente tentaram usar esses vouchers e tentaram aí, e caíram mesmo nesse phishing completamente sem qualquer tipo de análise, né, porque não é da realidade deles aí fazer esse tipo de análise, e realmente, tipo, chegou lá, amigo do Aldo, eu sou amigo do Aldo, ele, assim, quem estudou sabia desse comportamento, né, e aí a gente tem o amigo do Aldo aditivado, o amigo do Aldo Plus, todos relacionados aí a diesel, caíram mesmo sem chance, assim, sabe, e a gente teve que reformular todo o processo de educação para realmente educá-los a usar a plataforma digital. Complicado, não é amigo do Aldo, né? Agora, só para você não estar sozinha, tá? Esse robô chamado Account Takeover, ele é o maior, né, de todos os bad bots. Ele está na primeira tela, primeira página de bad bots. Ele é o famoso rouba-dados. Ele rouba esses dados para poder usar em outro e-commerce, para poder fazer outras coisas com os dados dos usuários. E aí eu posso deixar aqui vários exemplos, mas realmente é uma das maiores preocupações esse roubo de dados hoje através de robô. E assim, só nos restaurantes a gente faz aí 8.500 refeições por dia, né? Todas essas pessoas estão com o celular na mão, e eles não têm ideia do que tem no celular, jogos, não tem, assim, instala qualquer coisa, e a maioria também nem tem nenhuma criticidade, né, de entender o que está sendo instalado, o que está dando permissão ou não, e assim, constantemente sobe alguma rede Wi-Fi nesses perímetros, tentando também pegar... o fim do perímetro, né, como você disse. O amigo do Aldo. Lugar, o amigo do Aldo é famoso por aqui. É bom conscientizar, né, com certeza. Tiago também quer fazer um comentário, né, Tiago? Claro. Eu queria comentar, Graça, que pensando na pequena, média empresa, eu tive uma iniciativa com um amigo pessoal meu, a gente desenvolveu 2 ferramentas que hoje estão no meu GitHub, para que qualquer empresa que precise utilizar e encontrar contas falsas da sua empresa, você consegue fazer essa verificação no Twitter e no Instagram, tá? Essa é uma iniciativa pessoal que eu tive com um grande amigo meu. Então, ele fica disponível. Vou encaminhar depois para vocês a URL, tá? Para apoiar, porque pensando em grandes empresas, sempre existem soluções, fornecedores que conseguem auxiliar pagando. Mas pensando na pequena e média empresa que também sofre com o Black Friday, com as fraudes que ocorrem, com a questão das contas pessoais, de contas de redes sociais, a gente desenvolveu essas 2 ferramentas em Python. Tá? Perfeito, Tiago. Boa contribuição. Pessoal, tem uma pergunta aqui que não está direcionada, mas eu vou trazê-la. Bom, eu acho que talvez até, Alexandre, você possa... Eu vou passar uma para você, depois eu vou passar uma geral. Essa é do Leonardo dos Santos Siqueira. Acho que essa é para você, Alexandre, e depois eu passo uma geral. Interessante explicar, se possível, como são criados os bots e
e como aprendem o comportamento humano. É um tipo de inteligência artificial? Pergunta do Leonardo dos Santos Siqueira. Sim, os bots hoje, eles têm a criação desde a sua primeira geração, que eram scripts muito simples, né? E eles foram se desenvolvendo com JavaScript e também com inteligência artificial para chegamos hoje até a 4ª geração. Então, hoje você já tem bots que imitam o comportamento humano, o passar do mouse na tela. O bot geração 3, ele imitava o mouse, mas numa linha reta. E aí as nossas ferramentas identificaram que ninguém faz um acesso no computador em linha reta no mouse, uma tremidinha pelo menos você dá, né? E aí o bot geração 4 já percebeu isso e começa a fazer um comportamento de humano mesmo, usando o bot como a gente usa. E cada vez mais a gente tem que ter essas ferramentas com inteligência artificial que inibem esse bot. A gente é baseado em 2 pilares, principalmente, né? São bots de assinaturas conhecidas, então a gente tem uma base mundial de assinaturas de bot, que seria a que a gente chama de fingerprints, né? Que é a sua marca, né? A sua marca de assinatura mesmo, né? Ou se fosse uma pegada, né? Em português. E isso alimenta uma base mundial da hardware e se conversa todas as nossos bots, e cada bot novo a gente vai alimentando essa base para que a gente está sempre à frente dos bad bots. E a segunda coisa é o comportamento do e-commerce. Então, nossa solução está ali escutando o comportamento do usuário do e-commerce. Então, se eu sou o Alexandre e eu estou sempre ali no Açaí fazendo uma compra na Riachuelo e eles lançam uma promoção e eu estou fazendo 3, 4 compras de uma vez, o meu software entende que eu sou um usuário da Riachuelo, eu sou um usuário do Açaí e eu vou ter acesso ao e-commerce. Mas se começa a gerar, por exemplo, acessos da China, acessos dos Estados Unidos. Então, nós temos uma preocupação também, por exemplo, por geolocalização. Não faz sentido um usuário que está na China querer fazer uma compra no Açaí. Eu acredito que o Açaí não vai entregar o produto lá na China, mas, enfim, a ideia é que a gente também perceba que a geolocalização é importante. Então, o conjunto de ferramentas de inteligência artificial, base de assinaturas, geolocalização, política de IP, enfim, cada vez mais a gente está se preocupando em proteger o bad bot, deixar passar o good bot, porque é um bot de captura de pesquisa, o bot do Google, vou dar um exemplo, você vai fazer uma viagem, você quer fazer uma pesquisa de um hotel, e aí você traz na sua tela 8, 9 reservas distintas, e você quer fazer a pesquisa e escolher a mais barata. Quem faz essa pesquisa em tempo real são os bots, os famosos good bots. Então, a gente também tem que se preocupar que o bom robô, ele é útil e tem que deixar passar. E também eu não posso bloquear o comportamento humano. Então, respondendo a pergunta, sim, esses robôs são gerados através de programas de scripts, eles têm inteligência artificial, eles estão cada vez mais inteligentes e a gente está cada vez mais com as nossas soluções mundiais para protegê-los. Espero ter respondido. Perfeito. Bruno, uma pergunta aqui do Rafael Venâncio para você. Bruno, engenharia social é um ponto que foca muito o varejo. Você teria melhores práticas que você possa compartilhar para varejistas menores e regionais? Sim, Graça, obrigado pela pergunta. Esse é um ponto bem interessante, né? A engenharia social, ela reacendeu nesse momento de pandemia de uma forma muito absurda, né? Acentuada e absurda, né? Se você olhar, assim, a quantidade de novas abordagens que surgiram em cima, né, do comprometimento da pessoa em si, ela cresceu muito. E não só para clientes, né, também para colaboradores, né, para pessoas aí internas, né. A gente tem visto que esse momento de home office, ele também trouxe essa vertente aí que a gente tem que se preocupar, vamos falar assim, em relação à engenharia social, né. Um ponto bem interessante desse tipo de ataque, né, é o estudo que é realizado antes, né, pelos atacantes, vamos falar assim. Um dos golpes mais famosos aí que a gente vê hoje, né, aconteceu, o famoso golpe do WhatsApp, né, que as pessoas aí comprometem aí os códigos de ativação para ativar o dispositivo, para ativar conta em outro dispositivo. Esse golpe, ele é extremamente efetivo por um ponto bem crucial. O WhatsApp, ele demora
em torno de 10 segundos para te mandar o push notification com o código de ativação foi emitido. E antes disso, o SMS já foi. E normalmente, o que os atacantes perceberam? Que esses 10 segundos são primordiais para o sucesso do ataque, porque já em linha, né, com o teu cliente, com a pessoa que você está conversando, eles pedem o código, né, para a pessoa falar esse código. Então, o estudo que foi feito, né, a gente costuma falar assim que o atacante ele é um cara estudioso. Ele realmente olha o processo aplicado, né? E esses 10 segundos fazem um ataque ter sucesso e pegam uma quantidade, né, de pessoas, né, principalmente esse pessoal que não tem ainda conscientização, eles são alvos fáceis nesse tipo de ataque. E é pura engenharia social, né, todo o contexto que é realizado, ele é feito basicamente para ganhar confiança e normalmente, né, para ganhar a confiança vem algo super sem sentido muitas vezes, né, uma promoção muito boa, uma vantagem muito boa. Então eu acho que essa questão, né, o que fazer, né, como se proteger desse tipo de golpe. A primeira orientação é sempre desconfiar de tudo, né, tudo que é demais, sempre tem alguma questão por trás disso, né, para ganhar uma vantagem. Então, que a gente normalmente costuma construir nesse tipo de comunicação, porque esse é um fator que independe, né, dos controles de segurança. Os controles podem te ajudar, ferramentas, etc. Mas a engenharia social é muito focada na conscientização, né? Então, construir um programa de conscientização focado nesse conceito, né, de desconfiar ao máximo, né, e tomar atrelado alguns cuidados aí, né, em relação à infraestrutura e tecnologia, é o que eu recomendaria, assim, para as empresas menores, né? Foco na comunicação, nunca é demais reforçar quais são os seus canais oficiais, né, porque a gente entende que esse tipo de ataque, ele começa a partir, né, ou de um contato ilícito, né, ou de uma página falsa, ou de um perfil falso. Foi o que a gente comentou aqui, a utilização das redes sociais hoje, ela é maior ainda, né, nesse momento de pandemia do que era antes. E a gente percebe claramente interações, né, com empresas, né, pedidos de suporte, por exemplo, onde você simplesmente deixa os seus dados lá abertos, né, e essas pessoas que estão focadas em fazer esse tipo de ataque, eles estão olhando esses pequenos detalhes, né, então essa orientação, canais oficiais, desconfiar de tudo isso faz parte aí do planejamento de comunicação para combater a engenharia social. Perfeito. Temos vários pedidos de palavra aqui, Tiago, Giba e João. Tiago, com você. Bem, nessa área eu posso falar melhor que ninguém, né? Meu foco, em geral, nas empresas são Red Team e Threat Intel. Então, olhando como um atacante, né, basicamente é uma das minhas atribuições hoje, eu entendo que a parte principal dentro de uma empresa seria a parte de conscientização. Quando a gente se refere a empresas menores, a parte de conscientização, você consegue ter um alcance muito melhor, né? Porque a empresa sendo pequena, ou até mesmo regional, você consegue entender quais são os fatores principais, os fatores críticos de ataque dentro da empresa. Então, vamos supor, se a gente vai falando da Riachuelo, né, que a gente tem lojas de roupa, eu entendo que os pontos principais seriam algumas informações. Então, toda pessoa que se identificar, ela tem que se identificar com documentos. Então, a partir do momento que a pessoa apresenta um documento, pode ser um inibidor para o atacante continuar, porque você vai ter as informações dela. Então, controles baseados em documentações não só por e-mail, mas principalmente documentos físicos, né? Então, uma vez que uma pessoa se identificar como analista de TI, solicita no documento um RG, um CPF, uma carteira de motorista, e assinar, se tiver um termo de aceite de trabalho melhor, caso não tenha. Então, salvar os dados daquela pessoa, o que ela foi fazer, quando ela entrou, quando ela saiu, porque uma vez que foi identificado que houve uma brecha ou algo do gênero, você vai ter os dados da pessoa ali. E as pessoas que são representantes das lojas, então os gerentes das lojas, são as pessoas principais que um atacante focaria, né? Então, a partir do momento que eu tenho o aval, né, ou a permissão de um gerente ou subgerente de loja, você consegue escalar o vetor de ataque, né? Porque enquanto você estiver falando com o analista de TI da loja, por exemplo, ou você estiver falando com o vendedor, ele vai ter um raio de ação, um poder de liberação dentro da loja menor. Mas a partir do momento que você ganha confiança de um gerente, de um subgerente da loja,
você consegue avançar mais, né? Isso independente se for varejo ou não, tá? Essa técnica, ela funciona para qualquer tipo de mercado, né? Seja financeiro ou o que for, porque uma vez que uma pessoa de um cargo superior concede acesso, as pessoas que estão abaixo dela, por mais que elas questionem, elas têm tendência a não questionar esse tipo de liberação. Então, ataques de engenharia social que envolvem approach físico, né, eles têm alguns pontos nesse sentido, né? Então, solicitar documentações quando a pessoa entrar, se tiver não só por e-mail, mas alguma carta por escrito que vai ser executado, qual o tempo de execução daquele trabalho. Obviamente, a gente entende que existe cenários. Uma vez um cara foi olhar um servidor, vamos supor, e a previsão era 1 hora, ele acabou ficando 2, 3. Isso acontece. Mas você tem um mínimo de controle sobre as pessoas que entram, que elas executam, qual o período que elas executaram. Se possível, algum tipo de monitoração. Então, câmera inibe bastante, câmeras inibem bastante, se bem posicionadas, bem colocadas, em áreas estratégicas. Gestores com conhecimento das pessoas que estão entrando e estão saindo para prestar algum tipo de serviço também inibe esse tipo de atividade. Solicitar documentações quando a pessoa entrar, seja de cunho ou da própria empresa, se for um terceiro, a documentação daquela empresa, assim como também a documentação pessoal para armazenamento, né, e custódia do CPF, RG, entender ali, né. Então, quando você faz essa triagem inicial, se o ataque foi direcionado, é possível que o ataque passe, porque a pessoa já estudou como funciona, quais são os mecanismos que a empresa usa, obviamente ela vai tentar burlar. Mas se o ataque ele for genérico, a probabilidade deles passar e a pessoa ter sucesso é alta. Tá ótimo, Tiago. Muito boa contribuição. Temos ainda aí pedidos aí de contribuição do Giba e do João. Giba. Bom, eu acho que para uma parte aí da cereja no bolo aí desse tópico, né, que a gente colocou aí junto aí com o Bruno, com o Thiago também, a gente pode falar sobre a fraude de subscrição, né, porque é isso, você está passando por, o cara ele vai, através de uma fragilidade do usuário comum, né, ou até de um cara da operação mesmo, ele consegue pegar as informações dele, seja de uma senha fraca ou, enfim, documentos expostos, um cadastro fraco, né, uma camada de autenticação fraca, onde exibe o cadastro do colaborador interno, operador, pegar essas informações e aí o cara já era, ele vai tentar de tudo. E com esse cenário que a gente passou, que é o aumentar mais a força de operação digital, né, o que acontece? Também tem a tendência do insider, né? O insider, o que ele é? No mercado de segurança, ele é como, para quem não conhece, comumente aí ele é aquele cara que ele está dentro da sua operação mal intencionado, ou ele se tornou um cara mal intencionado porque ele foi, alguém chegou para ele, alguém sabe, né, que ele tem lá a mãe doente no hospital, não tem dinheiro, tem um salário de 500 pau, ele é um operador de call center, o cara começa a ofertar uma grana para ele, e ele já tem o primeiro acesso lá dentro do ambiente. E aí esse cara com esses artefatos da fraude de subscrição, que ele conseguiu pegar através de um usuário que ele não foi bem conscientizado, como os colegas mesmos colocaram, aí, juntou tudo isso, acabou. O cara está dentro do seu ambiente, ele faz o que ele quiser. Então, é uma preocupação nossa que aumentou bastante também, tá? E eu acho que para fechar esse ciclo aqui, que eu quero deixar claro que é tanto a conscientização do nosso usuário com relação a como ele trata os dados dele, perfil, cadastro, acessos, como os nossos colaboradores internos, como o Thiago bem colocou, conscientizar eles, galera, é algo que você faz todo dia, até por uma camada de gestão, um aperta-botão de uma aprovação que você faz na sequência, dá uma olhada naquilo, dá uma pausa, olha com calma, porque você, dependendo de uma aprovação que você deu, se você notar alguma coisa diferente, aquele cara pode ser um cara dentro do seu ambiente que está confabulando com um cara externo, ou há uma solicitação externa que ela vai dar problema, vai expandir o leque aí de ataque internamente. Enfim, conscientização, acho que é tudo para essa questão aí, gente. Perfeito. João, sua contribuição nesse tópico aí que movimentou todo mundo. Movimentou, foi bem interessante, e assim, acho que falaram todos os pontos aqui, acho que acabou
abordando tudo, e acho que é bem por aí. Eu ia falar muito dessa parte do insider mesmo, assim, eu acho que isso é uma coisa que faz muito sentido, o de dentro para fora, que é muito mais complexo de controlar. Dentro de uma plataforma e dentro de um boom, como a gente está tendo de vários tipos de usuários diferentes, né, entrando pelo mercado, você tem que conscientizar esse público a usar uma plataforma, distribuir, e assim vai, né? Ainda mais vindo agora com essa parte da LGPD, se você somar isso, como é que você tem que tratar essa informação e como é que você vai colocar, mais ainda o seu time interno, ele tem que estar conscientizado de uma forma diferente, né? O dado cada vez mais vai sendo tratado de uma forma diferente, então a gente precisa tratar o time interno e conscientizar o externo a usar os canais, principalmente online, para que eles não caiam em fraudes, não caiam em ações como essa. Então já foi bem abrangente. Eu só falando que dentro da gente aqui como um aplicativo mesmo online, a gente também tem que fazer essa conscientização o tempo inteiro para que não tenha uso indevido das informações. Perfeito. Bem, agora é aquela hora que o tempo vai correndo, eu tenho que começar a selecionar, pessoal da plateia, as perguntas, né? Porque realmente não dá aqui. O Rafael Venâncio voltou aqui a carga, Tiago, e essa aqui eu vou fazer uma conexão fora daqui com vocês, porque ele diz o seguinte: Tiago, e quando não tem um plano de conscientização, como montar um? Você poderia me dar um passo a passo? Eu vou fazer o seguinte, Tiago, depois você manda esse passo a passo para o Rafael Venâncio, porque não vai dar tempo aqui durante o programa do passo a passo para ele, mas, Rafael, eu faço essa conexão entre você e o Tiago, eu tenho certeza que o Tiago vai ter o maior prazer em passar esse passo a passo para você aqui. Então, a gente vai conectar. Clara, o Natanael dos Santos manda uma pergunta para você, que eu acho que vai ser interessante de você responder. Essas contas falsas em redes sociais, se passando pela empresa e oferecendo vantagens que não existem. Você tem enfrentado esse tipo de problema? Você acha que isso também é algo complexo? Porque você acha que comentou a questão aí, né, do Aldo, então você acha que também é um desafio que você vai enfrentar, já está enfrentando, as redes sociais? Já começamos a enfrentar, depois que a gente partiu aí para o mundo digital, começamos a enfrentar, e tem uma característica muito interessante, é que se você, na nossa persona, né, ela deve ter criado no mínimo 3, 4 Facebook, Instagram, porque eles esquecem a senha e etc. E é muito interessante você pensar nisso, né? E geralmente a gente já teve casos em que esses tipos de contas que foram usados no passado foram reativadas e usadas para tentar aí se autenticar ou fazer alguma operação dentro do grupo. E assim, eu acho que não só nós aqui do Grupo Aldo, mas todo mundo, né, passa por isso todos os dias, e eu acho que isso vai piorar. Assim, a LGPD vai dar tem aí, a tendência é controlar, né? Mas, de verdade, eu acredito que ainda tem muita água para rolar embaixo disso. Certeza. Tem uma pergunta aqui, eu acho que, vamos ver aqui, eu acho que eu gostaria, quem ainda está... Deixa eu ver aqui, eu acho que o Mário, eu acho que você poderia responder essa pergunta, porque eu acho que poucas perguntas aqui. Você acredita que a pandemia, Mário, contribui para o amadurecimento do e-commerce? Você comentou sobre isso, né? Você falou até sobre um pouco de LGPD, que eu acho que foi um aspecto, né, que para você impactou. Então, a pergunta da Jéssica Miller, eu acho legal você responder. Se você acredita que a pandemia contribui para o amadurecimento do e-commerce, ainda mais diante do crescimento registrado nesse período e desse ambiente também agora de privacidade que impacta o usuário de um modo geral. Então, acho que essa pergunta é interessante para você, porque toca nesse aspecto também agora desse usuário que está começando a lidar com essa questão da privacidade, né? Se tem um amadurecimento aí no geral
tanto do e-commerce, pelo lado do varejista, quanto da privacidade, pelo lado do consumidor? Sem dúvida, Graça. Acredito que a pandemia ela contribuiu muito para o amadurecimento do e-commerce, né? E falando no aspecto de segurança, principalmente. Então, eu vi que os colegas, o Thiago, ele falou uma frase muito importante: quanto maior o desconto, maior a vantagem. O cliente sempre fica olhando a maior vantagem. E eu posso dar como experiência o que a gente passou numa POC com um fornecedor que a gente fez. Esse fornecedor, ele olha o nosso perímetro na web e ele tem acesso ao nosso domínio, alguns domínios que a gente cadastra ali, na Deep e na Dark Web. Então, foi uma ferramenta fantástica, que a gente fez uma experiência, e que nessa POC, ele conseguiu nos provar que existia um domínio com o nosso nome, com o final .club, lá no norte, usando o nosso nome para dar desconto. Desconto, assim, por exemplo, um ar-condicionado de 1.800 estava saindo por 799, entendeu? Então, por meio dessa experiência, entendeu, de ferramentas que existem no mercado, a gente consegue nos prevenir, entendeu? Então, eu acredito que, com certeza, todas as empresas, principalmente de varejo, e entrando nessa fase de Black, de Natal, e sem sombra de dúvida com a pandemia, né, com o e-commerce muito forte, as empresas têm que estar preparadas para isso, têm que estar preparadas com ferramentas específicas, ter fornecedores, ter parceiros contigo. E aproveitando esse gancho da palavra, a Clara falou em algo muito interessante, que é sobre os clientes ali, né, deles ali, os motoristas. A empresa teve esse problema, e um dos parceiros nossos de segurança veio com um voucher de um antivírus para celular, para mobile. Então, a gente conseguiu 70% do antivírus, entendeu? Para dispositivo móvel, Android e Apple. E, nossa, facilitou muito a nossa vida de segurança, porque, igual ela, entendeu? Os nossos gerentes têm acesso a redes internas das lojas, né? Com alguns acessos limitados via Firewall até, mas o antivírus garante, entendeu? E aí, com esse programa de conscientização, olha, não clique em qualquer coisa, mas um antivírus já nos ajudou bastante nisso daí. Perfeito. Alexandre, vou trazer uma última pergunta e depois vamos para uma rodada final aí de comentários finais de vocês. Vou parar, né, para as perguntas aqui para dar tempo. Acho importante todos fazerem um comentário final rapidinho aí de encerramento. A pergunta é do Felipe Carvalho. Para você, ele diz o seguinte: primeiro, ele faz um comentário bacana aqui para mim. Parabéns pela escolha desse excelente tema, ainda mais que estamos próximos da Black Friday. E o nível da segurança precisa estar sempre em primeiro lugar para os usuários. Gostaria de saber do Alexandre se, além da questão dos bots, ele vê outros riscos de segurança diante da Black Friday e das vendas de Natal. Como eu comentei, o bot é o que está mais latente, né? Porque é mais visível, você consegue gerar cases e apresentar esses cases de uma forma mais lúdica. Os ataques de DDoS também, eu acredito que vai ser muito impactante, porque cada ano que passa está crescendo muito mais os atacantes. Isso é devido ao fim do perímetro, quer dizer, hoje você tem dentro da sua casa o seu computador pessoal, celular, e esses elementos, como foi comentado aqui, inclusive, não estão tão protegidos, e eles acabam gerando zumbis, eles acabam gerando atacantes numa situação de DDoS. Então, você dá mais condições aos atacantes terem mais gadgets para fazer um ataque de DDoS. Isso será com certeza muito forte nessa Black Friday. O IT também, agora cada vez mais o IT sendo usado para ataques de DDoS. Então, as fontes de bot, as fontes de DDoS, os ataques na aplicação através de WAF, esses são os pontos que eu acredito que vão crescer muito nessa Black Friday. E aí, só complementando, Graça, era importante dizer o seguinte: todo mundo fica pensando, mas é mais investimento, né? Porque não é barato essas ferramentas, independente do vendor, sempre tem um custo. E aí eu trago aqui alguns pontos importantes para pensar que vocês podem estar gastando dinheiro no lugar errado devido a esse cenário de bot, dando um exemplo do bot. Por exemplo, hoje o e-commerce tem 28% do tráfego, né, originados de bad bot. Então, você tem 28% de consumo da sua cloud pública, ou dos seus links, ou dos seus servidores. Imagina que, de um momento para o outro, você pode reduzir o custo de infraestrutura em 28%. Quanto te custa 28% do seu ticket?
com uma cloud pública. Isso vai sumir assim que você colocar uma solução de bot no ar. Então, o custo de investimento que você tem hoje de infraestrutura já paga um investimento em bot. Você pode pensar o seguinte no e-commerce: quanto você gasta de marketing para promover os seus produtos hoje na internet? São marketings em ferramentas como Facebook, como Google, como Instagram, e você imagina o seguinte: se você tirar os acessos que o BadBot faz nessas agências de marketing, eu vou dar um exemplo aqui. A gente fez um POC com um e-commerce muito grande, foram quase 1 milhão de acessos de bot nas agências de marketing. Vamos pensar que ele paga de 10 a 15 centavos por clique nessas agências de marketing. Ele pagou de 10 a 15 centavos vezes 1 milhão para que BadBots fizessem acesso à sua propaganda. Olha o consumo que você tem de marketing que você está gerando para pagar, para ser usado pelos BadBots. Só o que você economiza em ações de marketing já paga uma ferramenta de bot. O que a Clara falou de vazamento de dados, data leak, quanto é importante você proteger os dados internos dos seus clientes e dos seus funcionários. Isso, a solução de bot, isso é um valor imensurável. A imagem da empresa, quer dizer, assim, você vê várias vezes que quando uma imagem, os dados vazam, isso vai público. Então, o custo da imagem da empresa. E mais 2 pontos. Foi comentado aqui pelo João, abandono de carrinho. Quanto nesse e-commerce, quanto nesse Black Friday, os bots podem usar os carrinhos e abandoná-los. Então, você tem ali 50 ar-condicionados, usando o exemplo que foi dado agora, esses 50 ar-condicionados são colocados no carrinho através de um BadBot, e durante aqueles 30 minutos que o carrinho está sendo usado, ninguém mais vai poder comprar um ar-condicionado, porque todos os ar-condicionados estão no carrinho, que foram colocados lá pelo BadBot. E aí você inibe uma venda real para o usuário final. E, por último, o roubo de preços. Foi também comentado aqui que há um ar-condicionado sendo vendido a R$700 lá no Nordeste. O robô, ele fica pesquisando o preço nos sites para levar para a concorrência um preço mais barato e a concorrência colocar alguns reais a menos. Isso é uma ação do BadBot. Então, são 6 itens que juntos faz o e-commerce economizar muito no investimento de BadBot. Acho que seria essa a minha colaboração junto com a pergunta aí. Perfeito. Giba pediu a palavra. Eu ia falar um pouco aí, é muito alinhado com a pergunta e uma parte do que o Alexandre falou, que vai na proteção, né? Tá. E o momento que a gente vai passar próximo a um Black Friday ou durante, tá? Eu acho que vai ter muito esse ano, muita cortina de fumaça, né? O que é cortina de fumaça? É uma técnica que o cara vai soltar o rojão no seu e-commerce de ataque para desviar o foco, mas na verdade ele está atacando um outro parceiro. Na verdade não é a Riachuelo que está sofrendo ataque, é a Renner, ou então a Get Ninjas, ou até mesmo instituições financeiras, né? Eu acho que vai ter muito isso. Então, pessoal, o que eu compartilho com vocês, e a gente está sempre bem elencados, assim, no nosso fórum, nossos colegas aqui de segurança, principalmente do varejo, com quem a gente conhece até de outros setores, porque eu acho que vai surgir muito isso, né? E aí, soluções de WAF, o seu WAF, né, ele tem que estar bem tunadinho e você começar a entender ele, a reação dele, né, a resposta do sua camada de bot protection também, para você ver, peraí, gente, isso daqui é uma coisa que é um robô que está fazendo, mas ele está fazendo num comportamento que não bate com o horário, que não tem nada com nada, é o início da jornada do Black Friday, mas o Black Friday é só à noite. Vamos começar a falar com os nossos colegas da nossa comunidade, para ver se do outro lado o que está acontecendo, porque eu acho que vai ser diferente esse ano, tá, gente? Vai ter muita cortina de fumaça aí. É importante. Eu acho que é uma comunidade que precisa também, né, Giba, se comunicar mais, se falar mais, né? A gente sabe que no setor financeiro é uma comunidade que se fala bastante, né? Eu acho que o setor de varejo também precisa, né, se falar mais, né, trocar mais, compartilhar mais, né? Eu acho que isso é muito importante. Do outro lado, eles compartilham bastante, né? Compartilha. Se um banco está sofrendo alguma... Desculpe, sabe fazer isso bem, né, Giba? Não é verdade? Com certeza. Mais comentários finais? O recado do Giba está dado. Quem mais quer fazer um comentário final? Tiago, vamos lá? Rapidinho, ainda temos uns minutinhos para comentários finais. Tiago, maravilha. Deixa um recado aí bacana aí para os nossos
ouvintes e para os colegas. Primeiro eu queria agradecer a participação, né? Como sempre, a mesa é cheia de profissionais extremamente experientes, e essa troca de informações, não só para a gente que participa da mesa, mas também para as pessoas que estão ouvindo, é extremamente gratificante, né? Nossa, o pessoal está só agradecendo aqui, está perguntando quando tem a próxima. Estão falando aqui, setor de varejo, a gente tem que se unir, a gente tem que fazer mais esse tipo de encontro. Concordo plenamente. Bem, eu fico à disposição, qualquer dúvida que as pessoas tiverem referente às ferramentas que eu comentei, né? O Rafael Anjo está dizendo aqui que quer o passo a passo da conscientização no varejo, hein? Pode me procurar no LinkedIn, Thiago Cunha Silva. Fica à vontade para me adicionar, a gente bate um papo. Eu queria só deixar um recado para os varejistas, independente de você ser regional ou pequeno, ou qualquer área que você mexe dentro do varejo, seja foco alimentício, seja roupa, eletrônico, enfim, não desanime perante os problemas que vocês têm com fraudes. Existem soluções open source. Obviamente, uma vez que você tem um custo que você consegue pagar, você tem uma condição que você consegue pagar uma solução, uma ferramenta, até mesmo um serviço para te auxiliar nessa derrubada, seja de contas falsas, seja o que for, se não existir esse custo, sempre existe opções open source. Entendendo que não existia uma para contas falsas, eu desenvolvi uma. Se você tiver uma intenção de desenvolver uma nova e quiser um auxílio, eu vou estar sempre à disposição, como pessoa física, para auxiliar, para desenvolver uma ferramenta, para deixar a internet mais segura, porque a internet ficando mais segura é um reflexo para as pessoas que acessam ela, assim como para as empresas que fazem parte. Maravilha. Obrigada, Thiago. Quem mais vai deixar um comentário final aqui? Opa! Vou só pegar o gancho do Thiago aqui, porque agradecer, né, pela oportunidade de participar e dizer, o que eu ia colocar de final era assim, exatamente isso, não deixa as fraudes travarem ou paralisarem tudo que vocês tiverem como objetivo e todas as ações que vocês tiverem colocadas, porque isso não pode acontecer. A gente não pode ter uma ação como essa que trave as demais e várias oportunidades que a gente tem, porque tem muito mais ganho do que perda. Então, é só se preparar para isso. Era isso. Obrigado. Com certeza, Clara. Eu acho que o benchmark, né, olhar para quem já fez, acho que é um dos pontos também, né, bem importantes para quem está começando ou quem está sofrendo alguma coisa, porque como o Thiago falou, existem soluções, né, desde que seja open source ou paga, mas alguém já passou por isso, né? E a gente percebe que tem coisas novas, claro que tem, mas a maioria, alguém já passou por isso, e eu acho que buscar essa informação, acho que é uma das chaves também, além de tratar aí como campanha, alertas digitais, etc., dentro da empresa. Perfeito. Mas, Bruno... Eu acho que essa relação, né, do investimento e tal, muitas vezes, né, trava algumas questões, mas eu concordo com o que o Thiago falou. Acho que a gente tem meios aí de desenvolver soluções e não desanimar, né? Acho que é sempre seguir em frente, né? Esse é um ponto bem importante, a resiliência aí do time de segurança, né? Ela precisa existir, e sempre vai ser assim. Então, a batalha continua, né, vamos falar assim, então realmente não desista, continua, porque isso no final do dia tem um valor agregado muito grande para o negócio e a gente tem meios, né, de colocar isso para a companhia e fazer com que o negócio cresça. E um outro ponto importante é realmente essa questão da comunicação aí entre empresas e tudo mais, né, a gente vê que o setor bancário realmente é bem organizado nesse ponto e eu concordo, acho que a gente tem que se unir mais e trocar experiências, né. Na fraude, nos problemas de segurança, não se pode ter vaidade, né? Acho que esse é o grande ponto, compartilhar informação. Vaidade, é isso aí. Compartilhar informação é extremamente importante e realmente a gente precisa fazer isso cada vez mais. Eu finalizo também complementando o Bruno aí, agradecendo também a participação aí pelo evento, e eu acho que é exatamente isso, esse meio de comunicação no nosso nível é muito importante, é exatamente um pouco disso, é muita vaidade, né, que acontece assim, na minha empresa não aconteceu, na fulana aconteceu, então esse meio de comunicação é muito importante para nós, né, essa parte do varejo, e é seguir, né, porque segurança, todo mundo só lembra dela, quer lembrar dela quando alguma coisa acontece, né,
é o site que sai fora do ar, ou é uma evasão que acontece, mas estamos aí, né, firme e forte. Aí, muito bom. Alexandre, sua mensagem final aí, seu agradecimento. Claro, eu agradeço a todos. A hardware está disponível. Só o último ponto, tudo que eu falei da criação de bot, né, dos custos, do investimento. Nós temos um report chamado Bot Analyzer, onde a gente faz uma POC com o e-commerce. Isso pode durar de 2 dias. O bot tem um comportamento muito interessante, que em 2, 3 dias você já consegue ter uma visão de tudo que acontece no teu e-commerce, diferente de um POC de DDoS, de WAF, que às vezes pode ser um mês, mas a gente em 2, 3 dias, em uma semana, a gente fez um POC agora num grande varejo, foram 7 dias. 7 dias nós identificamos mais de 200 milhões de bad bots em 7 dias, e a gente deu uma visão completa do que acontece nesses 7 dias dentro do e-commerce, por categoria, por produto, por horário, qual tipo de bot, qual geração, aonde o bot está atacando, qual tipo de produto que o bot está roubando dados. A gente dá uma visão por IP, por origem. Se vocês quiserem, não tem custo nenhum. É um relatório que a gente chama de Bot Analyzer, e a gente pode fazer isso para estar disponível para os clientes. É só entrar em contato com a gente marca uma sessão de Webex, faz esse POC e apresenta para vocês uma visão raio-x de como está o comportamento de bots, tanto dos good bots quanto dos bad bots no e-commerce, tá? Eu estou à disposição para isso. Eu acho que a Graça depois deve deixar meus contatos aí para o pessoal, né? Certeza. Alexandre, muito obrigada. Quero agradecer também Diba, da Riachuelo, Clara, Bruno, João, Mário, Tiago. A vocês, gostaria de nominá-los todos que estão me assistindo pela internet, um grupo maravilhoso, vocês fazem parte da TVD, essa plateia fiel, maravilhosa. Vamos continuar aqui com essa programação. Sem vocês, a gente não consegue fazer a TVD acontecer, aos nossos parceiros também, a rádio, a minha equipe maravilhosa. Continuem conosco, semana que vem tem mais TVD, tem mais programação, mais conteúdo, e eu quero fazer mais programas com o varejo. Eu adoro esse setor, espero que a gente consiga fazer de novo uma segunda, terceira, quarta, quinta rodada com o varejo. Maravilhoso. Pessoal, muito obrigada, abraço virtual para vocês, amei. Vamos estar de novo aqui. Grande abraço, tchau. Obrigada a todos. Obrigada a Ótimo todos. dia. Obrigado, pessoal. Um abraço. Bom dia. Tchau. Bom dia. Tchau. It's no secret that bots, good and bad, are taking over the internet. In fact, 26% of the total internet traffic is generated by bad bots. And 79% of organizations cannot distinguish between good and bad bots. While good bots help accelerate business processes such as data collection and decision-making, bad bots target websites, mobile apps, and APIs to steal data and disrupt service. Bad bots can damage an organization by taking over user accounts and payment details, scraping confidential and competitive data, holding up online inventory, skewing marketing analytics, generating spam, abusing business-critical APIs, and launching denial-of-service attacks. Yes, that much. New types of sophisticated bots mimic human behavior to go undetected by traditional protections. They use nonlinear mouse movements, keystrokes, and can bypass CAPTCHA and other challenges. Distributed bots can generate millions of requests from spoofed IPs or device IDs, making IP-based detection and device fingerprinting technologies ineffective. Organizations need a solution that can overcome these sophisticated and mutating bots and accurately distinguish between humans, good bots, and bad bots. Every false call means either letting a bad actor in or blocking a real user. Radware Bot Manager provides precise bot management and protection across web applications, mobile applications, and APIs from emerging generations of automated threats. By combining semi-supervised machine learning with intent-based deep behavioral analysis, this solution provides granular visibility into bot traffic and helps protect user accounts and payment information, eliminate the load off the infrastructure, and improve online sales revenue. Radware Bot Manager can easily plug in and handle all architectures and integrates with Radware's extended security portfolio.
keeping organizations secure and in control of their bot traffic.